Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Queridos, hoje estamos numa região secular de Petrópolis. Aqui, em Correias, nós temos o Hospital Alcides Carneiro, que aproximadamente há 7 décadas está atendendo a população petropolitana e que passa no momento por uma revitalização, por uma melhora em que há uma junção de esforços para conseguir trazer o melhor para o paciente petropolitano, para aquele que necessita de atendimento, como nós mesmos mais à frente iremos falar das palavras sábias do Dr. Alcides Carneiro, que foi o criador desse hospital. Nessa área que foi uma área durante muitos anos especializada no tratamento da tuberculose, porquanto o clima da região é extremamente favorável à eliminação do vírus da tuberculose. Portanto, nós estamos num local histórico, num local de muita luta, de muita dificuldade, sim, mas de um trabalho que nos parecerá, conforme nós iremos mostrando aos nossos queridos telespectadores, da melhor qualidade possível, visando o bem de todos nós. Kaique, vamos então iniciando o nosso trabalho lá com a direção do hospital. Dando sequência ao nosso trabalho aqui no Hospital Alcides Carneiro, nós vamos ouvir agora o Dr. Lécio Carneiro Júnior, diretor técnico do hospital, médico. Mas vamos ler um quadro que me chamou muita atenção. Esta é uma casa que por infelicidade se procura, mas que por felicidade se encontra. Palavras do fundador deste hospital, Alcides Carneiro. Realmente muito feliz essa colocação. Muito bom dia, doutor. Bom dia. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer inicialmente, que aliás é do interesse de todos nós: como vai o Hospital Alcides Carneiro? Bom, o Hospital Alcides Carneiro vai muito bem, né? Com todas as dificuldades de um hospital público, né? Porque hoje o dinheiro público é um dinheiro que é muito curto devido à crise tanto econômica quanto política do país, mas o Hospital Alcides Carneiro ele está sendo muito bem cuidado pelo poder público. E por ele estar sendo muito bem cuidado pelo poder público, nós que estamos aqui à frente do hospital, estamos conseguindo tocar esse hospital de uma maneira assim bem tranquila e com um apoio a toda a rede municipal no que diz respeito às cirurgias, às internações, principalmente nas especialidades. Que esse é o papel do Hospital Alcides Carneiro, é dar retaguarda à rede para que a rede possa funcionar. Então, o que tem de complexo da rede, com exceção de ortopedia e trauma, é feito dentro do Hospital Alcides Carneiro hoje. No caso, hoje, o Hospital Alcides Carneiro, pelo que nós temos ouvido, é uma das grandes referências na área pública dentro do nosso estado. É correto essa afirmação? Nós temos algumas coisas do Hospital Alcides Carneiro que são referência do estado e dos municípios ao redor. Por exemplo, UTI neonatal. O UTI neonatal é uma referência estadual. E o tratamento do câncer, o tratamento cirúrgico do câncer. O hospital hoje ele é um NACOM, hoje não, já há algum tempo,
ele é responsável pelas cirurgias e ele é referência para o entorno com relação às cirurgias oncológicas. Que, aliás, é um dos fatores que Petrópolis se sobressai. Nós já tivemos oportunidade 2 vezes ou 3 vezes de fazermos matérias lá no CTO, falando das campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e temos observado que lá há uma colocação muito precisa em relação ao Hospital Alcides Carneiro. As colocações médicas são sempre direcionadas à qualidade da atuação aqui. Agora, basicamente, Petrópolis sempre foi um centro médico de excelência, né? A cidade nossa sempre foi reconhecida na nossa região como a principal cidade nessa área, né? E eu creio que continua da mesma forma, não? Não, correto, né? Só que num passado, bem passado, todas essas ações de maior complexidade, elas eram feitas por hospitais chamados hospitais conveniados. São aqueles hospitais que são particulares e que têm convênio com o SUS, como o Hospital Santa Teresa, a antiga Casa da Providência, o próprio hospital hoje, que é o Hospital Unimed, que era o Hospital São Lucas antigamente, ele também atendia SUS. E a parte complexa da medicina era realizada principalmente nesses hospitais. E de 3 anos para cá, o Hospital Alcides Carneiro foi se fortalecendo e ele se transformou numa das peças-chave de funcionamento da rede municipal de atendimento à população. Aquilo que era feito de forma complexa só nesses hospitais conveniados, hoje é feito de forma bastante intensa no Hospital Alcides Carneiro. E, aliás, nós temos tido um crescimento muito interessante da área especializada dentro do Hospital Alcides Carneiro, não? Com certeza. O que acontece? O Hospital Alcides Carneiro, nos últimos anos, ele incorporou ao seu atendimento especialidades que antes não existiam nem aqui e nem na rede municipal, como cirurgia vascular, urologia, cirurgia pediátrica. E agora, no próximo mês, a gente vai estar incorporando ao Hospital Alcides Carneiro o serviço de hemodiálise, que até então era um serviço terceirizado através de contrato, de licitação, e a partir do mês que vem, o Hospital Alcides Carneiro passa a ter um serviço próprio de hemodiálise, para melhor atender os pacientes do hospital. De um modo geral, a colocação de um centro, ele facilita muito a busca. Quando o indivíduo busca, ele já vai procurar aquela relação do encontro com o planejamento. Aliás, cabe muito ao diretor médico, né, o planejamento da área, correto? O planejamento cabe mais ao gestor do que ao técnico. Só que aqui no Hospital Alcides Carneiro a gente tem um grupo de trabalho. Então, o hospital ele cresce pautado no conjunto. Então, eu sou o diretor técnico, eu vou munir a diretora-geral com os dados técnicos para que ela possa pensar a forma lógica de como a gente vai crescer. Isso é feito pela direção e é feito por um grupo de médicos do hospital, são as chefias médicas, em que a gente se reúne regularmente, todo mês, e que a gente discute quais são as necessidades, quais são as dificuldades, e a partir dessa discussão é que são tomadas as ações. Isso tudo, assim, com a anuência do secretário de saúde, do prefeito municipal, ele nos deu uma missão. O prefeito Rubens Bom Tempo, quando ele assumiu o governo, ele nos deu uma missão, que era reestruturar o Hospital Alcides Carneiro. E é dessa forma que a gente tem se conduzido, na tentativa de dar o melhor de todos os que estão aqui dentro, para que o Hospital Alcides Carneiro realmente possa crescer e possa fazer o seu papel para a população de Petrópolis. Eu acredito que só por um termo que eu ouvi, nós temos de ter muita satisfação nisso, um grupo de trabalho. Quando nós falamos de um grupo, nós abrangemos todo um conhecimento que é de vários
elementos da área, vários elementos da administração, tanto técnica quanto administração pública, mesmo administração necessária. Quando nós pensamos em grupo, de um modo geral, nós colocamos, acima de tudo, o interesse final. A sua colocação da missão é muito importante. Existe uma máxima que nos diz: missão não se discute, missão se cumpre. Certeza. Realmente é muito importante nós ouvirmos isso, quando falamos de um grupo que se reúne para esse trabalho, esse grupo, de um modo geral, traz soluções. Uma cabeça naturalmente muito boa, maravilhosa, de grande brilho, mas 10 cabeças conseguem pensar, às vezes, o que aquela cabeça fantástica não conseguiu ver, né? Com certeza. Porque o que acontece? Por ser um hospital complexo, de várias especialidades, hoje é impossível que uma pessoa só ela consiga vislumbrar a necessidade de cada uma dessas especialidades. Então, é necessário que haja essa inter-relação entre as pessoas para que a ação seja feita de forma efetiva, para que não se perca tempo e não se perca dinheiro, né? Então, é uma ação feita em conjunto. Tem os responsáveis, claro, existem os responsáveis, porque tem que ser dessa forma, mas todas as ações do hospital, elas são pautadas naquilo que se tem dentro do hospital, que o hospital pode oferecer em termos de serviço e o que ele pode oferecer em termos médicos, de enfermagem, ou seja, eu tenho dentro do Hospital Alcides Carneiro hoje uma equipe técnica, tanto médica quanto de enfermagem, de uma qualidade excelente. Eu não tenho um corpo clínico tão especializado fora daqui. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro do Hospital Alcides Carneiro hoje, ele caberia em qualquer hospital de grande porte, seja ele público ou particular. Você me diz que nós temos hoje uma qualidade forjada dentro da nossa área, dentro da nossa cidade, provavelmente alguns vêm de fora, mas que é realmente uma qualidade de excelência que inclusive se orgulha o petropolitano de um modo geral, independente da sua bandeira. O Hospital Alcides Carneiro, apesar de ser um hospital público, ele tem uma outra missão, que não só o atender a população de Petrópolis. O Hospital Alcides Carneiro ele é um hospital de ensino. Então, dentro do Hospital Alcides Carneiro, são formados médicos. A Faculdade de Medicina de Petrópolis tem um convênio com o Hospital Alcides Carneiro e aqui dentro nós temos a inserção de alunos. Então, a grande maioria dos profissionais que estão aqui dentro, eles são professores universitários. Eles estão aqui para atender a população, estão aqui para ensinar os seus alunos. Além dos alunos, que a gente chama de graduação, o Hospital Alcides Carneiro é responsável pela pós-graduação, ou seja, pela formação ou pela especialização de médicos na área de cirurgia geral, de ginecologia obstetrícia, de pediatria, de UTI neonatal. Ou seja, o Hospital Alcides Carneiro, além de ele atender a população, ele forma profissionais especializados para que possa melhorar a qualidade de atendimento, não só do Hospital Alcides Carneiro, nem todos esses profissionais ficam aqui, a grande maioria deles, na verdade, vai embora, né? Mas só que eles vão formados dentro do Hospital Alcides Carneiro. E um dos fatores importantes é que se forme o profissional no campo do trabalho, porque teoricamente é muito fácil às vezes agir, mas na hora da dificuldade, o apoio, principalmente de um especializado naquele que está começando, é muito importante. Então, além de tudo, é um trabalho daquilo que nós mais precisamos no nosso país, que é a educação. É uma verdade. Se você não forma bons profissionais, você não tem como se manter atendendo bem a população. Então, existe uma integração. Se eu faço uma boa assistência, eu consigo fazer um bom ensino, e se eu ensino bem, eu consigo atender bem a população. É uma conjugação. Doutor, muito importante as suas palavras. Nós agora, na nossa sequência, gostaríamos de ouvir a nossa diretora-geral do hospital, para
para depois darmos um passeio por toda essa evolução que verdadeiramente nós temos na medicina, não, em tudo. A coisa evolui de tal maneira que a cada dia é mais difícil. Até para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, até o celular está difícil da gente pegar a sequência de tanta evolução, né? Mas vamos fazer da cabeça funcionar, porque senão para tudo. Temos conosco agora a doutora Rony Faraco, administradora do hospital. De um modo geral, o administrador é aquele que luta talvez com a situação mais difícil. É o que tem que dizer não, é o que tem que dizer sim, é o que tem que buscar as prioridades. Ainda mais nessa área hospitalar, em que ele tem que ouvir principalmente o técnico, o indivíduo médico, que é o que conhece a grande parte do problema efetivo do hospital. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Como é que nós estamos aqui de administração? Qual é a luta da administração? A luta é conciliar, né, todas as necessidades do nosso hospital, principalmente com relação a materiais, né? Saúde realmente custa muito caro, com o recurso, né, que é bastante restrito, mas a gente tem conseguido vencer bem todos esses desafios. Bom, a gente começa ouvindo uma coisa muito importante. O nosso hospital. Então já é uma demonstração de que aqui se fala de uma equipe, de um trabalho que é nosso. Porquanto, se nós tivéssemos ouvido a informação que nós tínhamos, o hospital é uma coisa, o nosso hospital é uma sequência da nossa vida e do nosso trabalho. Parece-me que a equipe é muito ligada na qualidade do grupo. A nossa equipe realmente tem um comprometimento, né, com o nosso hospital. E a gente consegue esses avanços exatamente por causa desse comprometimento. Ninguém faz nada sozinho, né? Perfeito. Principalmente numa área de atuação como a nossa, que são vários saberes que precisam ser organizados para dar assistência adequada ao nosso paciente. E as dificuldades para a evolução? Porque nós a cada momento vemos novidades em todas as áreas hospitalares. Nós estamos falando que vamos ver daqui a pouco a UTI neonatal, que é uma novidade aqui na área, né? Na verdade, a nossa UTI neonatal já é bem antiga, né? A maternidade do Alcides Carneiro é uma maternidade de alto risco, então a nossa UTI já tem bastante tempo que funciona e que dá suporte, né, para as nossas gestantes de alto risco. As novidades em matéria de tecnologia que a gente conseguiu implementar no Alcides Carneiro estão ligadas à área de cirurgias e cirurgias especializadas. Por exemplo, a cirurgia urológica. A cirurgia urológica é feita no nosso hospital com uma gama de equipamentos que são alugados. A gente tem um contrato de locação, porque para cada tipo de cirurgia você tem um equipamento especializado, né? Essa tecnologia que é o nosso desafio. E um detalhe, inclusive, a evolução é muito grande, né? Às vezes melhor alugar e depois substituir por um outro aluguel mais moderno, mais evoluído, do que adquirir e ficar preso a um equipamento que às vezes não tem como fazer os upgrades necessários, né? Exatamente, né? Essa tecnologia avança muito rápido. Então, hoje em dia, não é mais viável financeiramente você investir na compra desses equipamentos e daqui a pouco você está tendo que substituí-los, né? É um investimento que hoje não se faz mais. E aqui no Alcides Carneiro a gente procura trabalhar sempre dentro da mesma política dos hospitais privados, né? Economia e utilização adequada do nosso recurso é fundamental. Não tem dúvida, a logística hoje talvez seja uma das principais áreas que nós temos de desenvolver no país. Usarmos bem o recurso, porque o recurso, quando é escasso, é muito mais difícil de ser usado, né? Exatamente, né? Mas com boa vontade, com comprometimento, a gente consegue. Uma pergunta, a níveis gerais, em número de médicos e funcionários, quantos profissionais nós temos aqui dentro do hospital? Hoje nós somos cerca de 980 profissionais, entre profissionais contratados e funcionários públicos, né, que atuam dentro do Alcides Carneiro. E desses, o corpo médico seria de que número aproximadamente? Em torno de 330 médicos, é o que a gente tem hoje aqui.
Em outras palavras, nós podemos dizer que nós temos um médico para 2 funcionários. É um número bastante interessante, né? A nossa grande força de trabalho é a equipe de enfermagem e os médicos, né? Eles são a matéria-prima do nosso trabalho. E a base, né? E a segurança, porque entendamos o seguinte, a função do administrador, ela é bastante complexa, porquanto o administrador recebe todas as necessidades, faz todos os aportes, mas também é responsável por todos os problemas que possam advir de erros ou de falhas, né? Claro, claro. Agora, o que a gente tem aqui, que eu acho fundamental, é que tudo que a gente faz é planejado. A gente se reúne, detecta, principalmente na rede, aquilo que a rede está precisando de serviço, e só depois de um bom planejamento da ação e do custo é que a gente, então, coloca em prática as nossas ações. Isso é base do planejamento, é base da logística, e se nós não avançarmos nessa direção, com certeza teremos graves problemas mais à frente, porquanto, como se diz, hoje o momento é muito difícil de dinheiro, né? Sim, né? A situação no nosso país, no estado, é muito séria, né? Embora o nosso município tenha conseguido superar de uma maneira bastante especial esse momento, né? A prefeitura tem conseguido manter o nosso hospital com aquilo que seria o mínimo necessário para que a gente pudesse prestar a assistência que a gente tem que prestar para a nossa população. Então nós concluímos, a missão está sendo cumprida. Doutora, vamos dar uma sequência, então, agora fazendo a visita aos polos que nós já tínhamos previsto. Muito obrigado pela sua colocação, que é muito importante sabermos que, acima de tudo, temos uma administração funcionando dentro do que há de mais moderno, a otimização para que possamos ter o melhor dentro do que pudermos, não? Exatamente. Obrigada a você. Doutor Lécio, estamos agora aqui num quarto com 5 leitos, não é isso? Não, 4 leitos, com televisão, com toda uma estrutura muito bem montada. Já é a parte nova do hospital? Já, essa é a parte nova da maternidade, né, que ela vai estar praticamente concluída, com exceção do centro obstétrico, até meados de março. Aqui estão as parturientes que já tiveram o neném ou vão ter ainda? Não, aqui, esse setor aqui já é o pós-parto. O pré-parto está numa enfermaria longe daqui, ainda improvisada, e tão logo a maternidade esteja toda pronta, vão ser todas transferidas para cá, tanto o pré-parto quanto o pós-parto. Hoje funciona o pós-parto, porque metade da enfermaria está pronta. E tão logo esteja pronto, aí a gente vai ter pré-parto e pós-parto na mesma enfermaria. A otimização. Doutora, uma pergunta importante. Como é que vão as obras desse setor? São difíceis, naturalmente, todo mundo passando, tudo funcionando, é complicado, não? Nossa, isso é muito difícil, até porque nós somos a única maternidade pública do município, né? Então a gente não pode fechar um único leito, porque a gente precisa receber todas as gestantes da nossa cidade, e até de fora do município também a gente recebe. Então é muito complicado você fazer obra funcionando, mas a empresa de engenharia que está aqui com a gente há 1 ano e 7 meses tem sido muito parceira, e a gente tem conseguido fazer essa obra sem deixar de fazer um único atendimento. Eu ouvi essa colocação e achei muito interessante. Todos os atendimentos continuaram sendo feitos mesmo com a dificuldade da obra. Sim, a gente passou momentos muito difíceis, e numa semana está funcionando num espaço, na semana seguinte transfere cama, doente, tudo para um outro espaço. A população também tem colaborado muito, as gestantes entendem que a gente está passando por algumas dificuldades, mas para oferecer uma estrutura muito melhor para que elas possam vir ter os seus bebês. E nós ouvimos uma coisa importante, as emendas parlamentares têm sido fundamentais para conseguir a consecução dessa obra? Não, essa obra não é fruto de emenda parlamentar, essa obra é um convênio do município com o governo do estado. Município e governo dos Estados Unidos. Aliás, que é o fundamental, né? Que se junte as partes todas para que se faça o melhor, né? Claro, exatamente. Bom, vamos dando sequência, Kaique.
Dr. Lécio, agora aqui estamos na Cardiotocografia. Cardiotocografia. Qual é a importância desse equipamento? Ele é passado em todas as crianças que nascem? Como é que funciona isso? Esse aparelho é para exame das crianças antes delas nascerem. Isso é um exame que é feito para ver a condição em que se encontra o feto. Então, quando a mãe chega, é feito esse exame para saber as condições do feto. Se ele está bem, se o coração está batendo direitinho, se está tudo bem com ele, para então tomar a decisão, né? É hora de fazer o parto agora, ela pode aguardar, certo? Então é um exame para ver a viabilidade do neném, né? Do feto. Aproveitando uma pergunta, qual é a base hoje? O parto normal ou o parto feito através de cesárea? Dentro do hospital existe tanto parto cesáreo quanto parto normal. Existe uma tendência de a gente procurar sempre fazer o parto normal, mas existem as indicações de cesariana também. Então, assim, existem tanto partos normais quanto cesarianas. É técnico o fato? É técnico o fato. Aqui, por exemplo, aqui não existe cesariana marcada. A gestante não vem para cá, eu vim aqui para fazer uma cesariana. Né? A paciente vem aqui, a gestante vem para ter o seu bebê. E aí, se tem indicação do parto normal, é feito o parto normal. Se tem indicação da cesariana, vai ser feita a cesariana. Até porque isso aqui é uma maternidade de alto risco. Então, a gestante, assim, teoricamente a gente faz o baixo risco, mas o foco da maternidade é a maternidade de alto risco. Então, o alto risco, o exame, a gestante tem que ser muito bem examinada, muito bem acolhida, para que não exista nenhum problema com o seu neném. E o que nós estamos vendo é que existe uma estrutura para definir. Com certeza. A gestante que vem ao Hospital Alcides Carneiro, ela é muito bem examinada, muito bem assistida e o seu parto vai ser feito da forma correta, ou seja, na sua necessidade, ou normal, ou cesariano. O que transforma realmente esse parto numa tranquilidade a mais. Com certeza. A equipe de médicos de enfermagem do Hospital Alcides Carneiro, na obstetrícia, é altamente qualificada e a gestante que vem para cá é uma gestante, com certeza, é muito bem assistida. Isso é muito importante. Kaique, vamos em frente? Agora estamos no tomógrafo, que aliás já me foi explicado que é um trabalho conjunto, que é muito importante, é uma parceria o tomógrafo. O tomógrafo é uma parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Esse tomógrafo foi adquirido pela Faculdade de Medicina de Petrópolis para atendimento da população de Petrópolis. Ele não é de uso exclusivo do Hospital Alcides Carneiro. Ele serve toda a rede municipal, tanto o Hospital Nelson Saep quanto as UPAs. Todos os exames de tomografia da rede pública de Petrópolis são realizados aqui no Hospital Alcides Carneiro. Mas esse tomógrafo é uma parceria, ele foi adquirido pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. É um tomógrafo moderno, 16 canais, o que tem de mais moderno no setor, ou seja, até nesse ponto a população está muito bem servida na rede pública. Isso é muito importante porque nós estamos falando de modernidade, é o que evolui a cada instante. E nós falávamos de um número de atendimentos mensal extremamente importante, não? A média de atendimento em tomografia são 1.000 tomografias por mês. Para a população que depende economicamente para esse tipo de exame, é realmente um conforto, porque não é um exame que seja muito barato na rede particular, né? É um exame que foi, assim, podemos dizer que ele foi popularizado, hoje ele é um pouco mais barato, mas não é um exame que seja acessível economicamente a toda a população. Uma grande parte da população ainda não tem condição de arcar com um exame de tomografia. E uma pergunta, qual a origem desse aparelho? Esse aparelho é um aparelho alemão. Alemão? Ele é importado, né? Então ele é um aparelho alemão, não americano, já é americano, né? Então ele é um aparelho importado, foi feito todo o trâmite de importação do aparelho e
para que ele pudesse ser instalado aqui no hospital. Muito bom. Vamos dando sequência. É realmente confortante, sabemos que dispomos nessa área da cidade desse tratamento, que é muito interessante, muito necessário para todos nós. Com certeza. Isso aí é uma necessidade da população e é mais um serviço que pode ser prestado à população pelo Hospital Alcides Carneiro. Perfeito. Vamos em frente, Kaique. Bom, agora, Lécio, nós estamos vendo modernidade em ação. Ainda não funcionando porque as obras estão em andamento. Dá uma tintura para nós desse equipamento que o Petropolitano terá dentro de aproximadamente 6 meses, 4 meses. Bom, isso é um aparelho de ressonância magnética, né? Adquirido pelo hospital através de emenda parlamentar, e que vai ser, na verdade, a ressonância magnética é a gente pode até dizer que é uma evolução da tomografia computadorizada. Não que vai substituir a tomografia computadorizada. A ressonância magnética é um exame, assim, ele é mais sofisticado e vai nos dar, assim, mais subsídio no diagnóstico de determinadas doenças e para que a gente possa fazer um tratamento ideal, certo? Então não vai nos dar mais segurança no diagnóstico dos pacientes internados no Hospital Alcides Carneiro. A ressonância magnética não é um exame de urgência, não é um exame para ser utilizado como exame de urgência, diferente da tomografia computadorizada ou da ultrassonografia. Então é um exame que ele é complementar aos outros exames, tanto a tomografia quanto a ultrassonografia. Então ele é um avanço. Então é um exame que normalmente ele é utilizado para diagnósticos mais finos, mais sofisticados. É uma sintonia fina, é um plus a mais. É um exame a mais no diagnóstico. Ele vai permitir que se vá exatamente ao ponto necessário. Tem as suas limitações, né? Sim. Todo exame de imagem tem as suas limitações, tá? Então nem tudo é diagnosticado através de uma tomografia ou de uma ressonância magnética, mas com certeza é uma arma importante no diagnóstico para que se possa tomar a decisão correta para o tratamento. A nível de valores, você tem ideia aproximadamente do valor de uma máquina dessas? Em torno de 2,5 milhões de reais. É um valor realmente alto, mas que traz uma segurança e uma situação muito importante para o paciente. Com certeza, é mais uma segurança no diagnóstico para tratamento dos nossos pacientes. E o médico também fica bastante mais tranquilo naquilo que ele vai agir. Com certeza. Inclusive hoje se faz ressonância magnética nos pacientes internados no hospital, mas isso através de convênio. Então o paciente que está internado no Hospital Alcides Carneiro, ele tem que se deslocar até uma clínica fora para poder realizar o seu exame. Isso retarda o diagnóstico e, consequentemente, retarda o tratamento. Com a ressonância funcionando dentro do hospital, nós vamos ganhar uma agilidade muito grande. E essa agilidade não só no tempo, no tratamento, no diagnóstico, no tratamento e no tempo de internação desses pacientes. Se eu diminuo o tempo de internação dos pacientes, eu, consequentemente, coloco à disposição da população um leito mais rápido. E também nós tiramos o estresse do paciente de sair da sua internação até a clínica, da clínica à sua internação, porque o trânsito é realmente um diferencial. E as ambulâncias, por melhores que sejam, não dão o conforto que dá um quarto onde o paciente está praticamente imobilizado, não totalmente, mas dentro daquela situação de conforto, dentro da necessidade, da possibilidade. Sim, existem pacientes, inclusive, que eles não podem realizar um exame de ressonância porque eles não podem ser transferidos ou movimentados por uma ambulância ou um outro método qualquer. Por quê?
porque ele é um doente muito grave. Então, às vezes, um paciente de terapia intensiva que necessita de uma ressonância magnética, ele não pode ser deslocado do hospital a uma clínica para ser realizado o exame. E aí nós ficamos o quê? Nós teríamos mais um meio de diagnóstico que nós não podemos utilizar por conta da gravidade do paciente. E aí ficaríamos o quê? Na tomografia computadorizada. Ou seja, aquele a mais que a gente poderia... O plus, ele não pode ser dado a esse paciente. Não que não queira, por dificuldade técnica de mobilização desses pacientes. É a otimização que o profissional precisa ter. Bom, vamos dando sequência, estamos aqui numa área bastante movimentada. Lécio, que área é essa que nós estamos aqui? Isso aqui é um setor de métodos complementares. Aqui dentro desse setor de métodos complementares a gente tem exames de imagem, né? Endoscopia digestiva, colonoscopia e esteroscopia, né? Endoscopia digestiva é simples das pessoas entenderem, né? Que é o exame do estômago, a colonoscopia é o exame do intestino grosso e a esteroscopia é o exame na mulher que vê o útero, né? O interior do útero. Então isso aqui é um setor em que você tem exames de imagem. Também é um setor que é um setor também de parceria. A reforma do setor foi feita pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e o equipamento ele segue os mesmos padrões do restante do hospital. Alguns aparelhos ainda são próprios do hospital e outros aparelhos são aparelhos que são alugados, para que a gente não perca a modernização desses aparelhos. O passo histórico, né? Porque, na verdade, a coisa evolui de tal maneira que comprar, muitas vezes, será parar no tempo. Porque vai comprar, não vai poder se descartar dele. Ou seria muito caro fazer esse descarte. E não só isso, né? Não é só o fato do comprar e ter que descartar. Primeiro que a tecnologia ela melhora. E segundo é a manutenção desses aparelhos. O que às vezes acontece em determinados hospitais públicos. E que você tem a quebra do aparelho e você não tem a garantia de quando esse aparelho vai voltar a funcionar. Quando você tem esse sistema de aluguel do aparelho, você garante que com a quebra daquele aparelho, você tem a reposição rápida e o usuário, o paciente, a população, não vai ficar sem o aparelho por muito tempo. Você está nos dizendo uma coisa que remete até o mais simples para todos nós. Você compra um automóvel, se você tem a garantia de reposição, você vai naquela marca que você comprou e repõe. Se você não tem, às vezes você fica um carro 3, 4, 5 meses parado. Então isso não é bom que aconteça. E aqui não é questão de ser bom ou mal. Aqui não pode acontecer. Não pode, porque se você deixar de fazer os exames, a população vai ficar sem o exame a ser realizado, o médico vai ficar sem o seu diagnóstico e o paciente não vai ser tratado. Então a ideia é ser ágil. Essa é a ideia. A ideia da locação de determinados aparelhos é que você tenha a agilidade e não perca a continuidade do exame. E também a parte econômica tem que ser muito bem pensada, porque verdadeiramente o aluguel muitas vezes gera uma despesa menor do que a compra, porque os recursos são realmente cada dia mais complexos e eles precisam ser observados com muita propriedade para se evitar que nós tenhamos dispêndios desnecessários. Com certeza, e um aparelho que se torna obsoleto, eu tenho um diagnóstico obsoleto. Então, eu perco a chance de dar o melhor para o meu paciente. Perfeito. E uma coisa nós estamos observando a todo momento. Nós aqui temos a preocupação de dar o melhor ao nosso paciente. Portanto, é uma interação que nós observamos desde a diretora, do Lécio, quando se referem ao nosso hospital e ao nosso paciente. Isso é muito importante porque dá uma segurança muito grande a quem aqui vem. A função do hospital é exatamente essa, é tratar bem a população. E a nossa função é fazer com que o hospital realmente funcione para que o usuário tenha
o seu exame, o seu tratamento feito de forma adequada. Essa é a ideia. Perfeito, e parece-me claramente que ela está sendo cumprida e até com bastante galhardia dentro daquilo que nós vivenciamos no nosso país hoje, né? Não adianta de nada o pensamento correto se eu não tenho uma equipe que seja eficiente, né? E a equipe do Hospital Alcides Carneiro é uma equipe eficiente. Não só os médicos, os enfermeiros, a equipe de limpeza, a equipe que trabalha no Hospital Alcides Carneiro hoje é uma equipe comprometida com os pacientes que vêm ao hospital. Fundamental, inclusive essa sequência de colocações, ela é muito própria quando nós falamos desde a parte de limpeza, da parte de fundamento, da parte de tudo. Realmente isso é de uma base muito, muito boa mesmo. E finalmente, Lécio, eu te pergunto uma coisa: e quanto tempo leva para esses exames aqui serem entregues ao paciente? O paciente que faz colonoscopia, esteroscopia e endoscopia, ele sai do hospital com o resultado do exame. Inclusive o laudo? Inclusive o laudo. A única coisa que fica para depois, e aí é por conta de necessidades técnicas, é, por exemplo, se for feita uma biópsia, o histopatológico é entregue depois, que a média de tempo para a feitura do histopatológico até o seu diagnóstico é em torno de 25 dias, mais ou menos. Mas o laudo do exame, o paciente sai daqui com o laudo pronto e para entregar ao seu médico. Perfeito, isso é extremamente importante. A agilidade muitas vezes salva as vidas, com certeza, não? Com certeza. Assim, às vezes existe a necessidade, ou na grande maioria das vezes, existe a necessidade do exame final, que é o histopatológico. Mas o médico, diante do diagnóstico já da imagem, ele já pode começar a se programar para o tratamento final. Estamos agora encerrando a nossa matéria. E encerrando a nossa matéria prestando uma homenagem ao Alcides Carneiro. Alcides Vieira Carneiro, advogado, presidente do IPAS, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado, que na década de 30 instala aqui, nesse local, esse hospital. É uma homenagem que se presta a esse visionário que para aqui trouxe o que havia de melhor na época para a grande moléstia que atormentava o brasileiro, que era a tuberculose. Realmente foi de uma notável, espetacular agilidade contra essa doença, essa moléstia que atemorizava a todos nós. Como nós hoje estamos atemorizados por outras moléstias, por outras situações dessa natureza, a época de 30 era a tuberculose que trazia grande preocupação. Vimos um esforço muito grande, vimos uma equipe trabalhando com extremo carinho, com extrema dedicação, através dos termos de sempre. O nosso hospital, a nossa equipe, o nós acima de tudo, sempre traz muito mais tranquilidade a todos aqueles que aqui estão. Por quando nós falamos nós, são os nossos pacientes também. Portanto, daqui nós saímos felizes de ver que aqui se forjam médicos através da junção com a Faculdade de Medicina. Aqui se fazem pós-graduações, se fazem mestrados, provavelmente até doutorados, através de um trabalho conjunto com essa equipe de trabalho que é, sem dúvida nenhuma, uma equipe de alta qualidade. Nós, petropolitanos, tivemos sempre a felicidade de termos grandes médicos, temos grandes indivíduos lutando pela saúde de todos nós. Portanto, aqui nós mostramos o que existe de bom, o que existe talvez de melhor na nossa região. E então, vamos lembrando que quinta-feira, 22 horas, teremos a reprise do programa. E mais uma vez nós agradecemos a paciência, o carinho de todos vocês, nossos queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras, por tudo que nós temos tentado fazer e trazer para vocês. Que Deus nos permita seguir nessa sequência e irmos em frente.
Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122.